Oi, tudo bem? Continuando nossos estudos de literatura brasileira, das origens aos nossos dias, do José de Nicola, editora Scipione, 1996, nós vamos entrar no capítulo 14, Modernismo, segunda fase, Poesia. Recebendo como herança todas as conquistas da geração de 1922, a segunda fase do modernismo brasileiro vai de 1930 a 1945, período extremamente rico quanto à produção poética, como a prosa. Reflete um conturbado momento histórico. No plano internacional, vive-se a depressão econômica, a quebra da Bolsa de Nova York, o avanço do nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. No plano interno, dá-se a ascensão de Getúlio Vargas e a consolidação de seu poder com a ditadura do Estado Novo. Assim é que, a par das pesquisas estéticas, o universo temático se amplia e o artista apresenta-se preocupado com o destino dos homens, o estar no mundo. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra, as explosões atômicas, a criação da ONU e, no plano internacional, a derrubada de Getúlio Vargas, abre-se um novo período na história literária do Brasil. Então, essa segunda fase vai de 1930 a 1945. Grandes destaques, tanto na prosa como na poesia. Poema de Carlos Drummond de Andrade. Primeiros versos de Nosso Tempo, 1945. Olha o que ele diz. Este tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. O período, então, que vai de 1930 a 1945 é talvez o de maiores transformações vividas pelo século XX, bem como responsável pela configuração política do mundo atual. A década de 30 começa sob o forte impacto da crise iniciada com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, seguida do colapso do sistema financeiro internacional. É a Grande Depressão, caracterizada por paralisações de fábricas, ruptura nas relações comerciais, falências bancárias, altíssimo índice de desemprego, fome e miséria generalizadas. Assim é que cada país procura solucionar internamente a crise, mediante a intervenção do Estado na organização econômica. Ao mesmo tempo, a depressão leva ao agravamento das questões sociais e ao avanço de partidos socialistas e comunistas, provocando choques ideológicos, principalmente com as burguesias nacionais, que passam a defender um Estado autoritário, pautado por um nacionalismo conservador, pelo crescente militarismo e uma postura anticomunista e antiparlamentar, ou seja, a formação de um Estado fascista, para combater esse avanço do socialismo e do comunismo. É o que ocorre na Itália de Mussolini, na Alemanha de Hitler, na Espanha de Franco e em Portugal de Salazar. O desenvolvimento do nazifascismo e sua vocação expansionista, o crescente militarismo e armamentismo somam-se às frustrações geradas pelas derrotas na Primeira Guerra Mundial. Temos, em linhas gerais, o quadro que levaria o mundo à Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, e ao horror atômico de Hiroshima e Nagasaki, agosto de 1945. Essas bombas atômicas lançadas sobre essas cidades no Japão. Para o Brasil, 1930 marca o ponto máximo do processo revolucionário, estudado então para trás, como nós já vimos em aulas passadas. Ou seja, é o fim da República Velha, do domínio das velhas oligarquias ligadas ao café e o início do longo período no qual Vargas detém o poder. A eleição, então, de 1º de março de 1930 para a sucessão de Washington Luiz representava a disputa entre o candidato
Getúlio Vargas, em nome da Aliança Liberal, que reunia Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, e o candidato oficial Júlio Prestes, paulista, que contava com o apoio das demais unidades da federação. O resultado da eleição é favorável a Júlio Prestes. Entretanto, entre a eleição e a posse, que se daria em novembro, estoura a Revolução de 30, em 3 de outubro, ao mesmo tempo em que a economia cafeeira sentia os primeiros efeitos da crise econômica mundial. A Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas a um governo provisório, contava com o apoio da burguesia industrial, dos setores médios e dos tenentes responsáveis pelas revoltas na década de 20, exceção feita a Luiz Carlos Prestes, que no exílio havia feito clara oposição pelo comunismo, clara opção pelo comunismo. Desenvolve-se assim uma política de incentivo à industrialização e de facilitação de entrada do capital norte-americano em substituição ao capital inglês. Uma tentativa contra-revolucionária partiu de São Paulo em 1932, resultante da frustração dos paulistas com a Revolução de 30. A oligarquia cafeeira sentia-se prejudicada pela política econômica de Vargas. As classes médias e a burguesia temiam as agitações sociais. E, coroando o descontentamento, Vargas nomeia um interventor pernambucano para São Paulo. A chamada Revolução Constitucionalista explodiu em 9 de julho, mas não logrou êxito. Se Guilherme de Almeida foi o poeta da Revolução Paulista, escrevendo vários textos ufanistas, Oswald de Andrade foi o seu romancista crítico, escrevendo Marco Zero, a Revolução Melancólica. Ainda em 32, a ideologia fascista encontra ressonância no nacionalismo exacerbado do Grupo Verde-Amarelo, liderado por Plínio Salgado, fundador da Ação Integralista Brasileira. Ao mesmo tempo, cresciam no Brasil as forças de esquerda. Em 1934, elas formam uma frente única, a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Tornam-se frequentes os choques entre a extrema-direita e os membros da ANL, até que o governo federal manda fechar a ANL por atividade subversiva de ordem política e social em julho de 1935. Entretanto, na clandestinidade, a ANL tenta uma revolução em novembro de 1935 contra o imperialismo e o fascismo e por um governo popular nacional revolucionário. Os revoltosos previam uma rebelião militar, imediatamente acompanhada por revoltas populares. Mas o movimento não foi além de 3 unidades militares logo derrotadas. Milhares de pessoas foram aprisionadas e o governo tinha um pretexto para o endurecimento do regime. Getúlio Vargas, auxiliado pelos integralistas, inicia sua ditadura em 10 de novembro de 1937. O chamado Estado Novo será um longo período antidemocrático, anticomunista, baseado em um nacionalismo conservador e na idolatria de um chefe único, Getúlio Vargas. Essa situação se prolongaria até 29 de outubro de 1945, quando, pressionado, Getúlio renuncia. Aqui nós temos uma foto do Getúlio após a vitória da Revolução, em 1930, e à direita uma foto da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Então, um período bem violento, complicado aqui na esfera histórica do Brasil, né? Econômica, política, etc. Quais as características deste período? Da literatura deste período, né? Como os poetas observam esses acontecimentos? A poesia desta segunda fase do modernismo representa um amadurecimento e aprofundamento das conquistas da geração de 1922, percebendo-se inclusive a influência exercida por Mário e Oswald de Andrade sobre os jovens que iniciaram suas produções poéticas após a realização da Semana de Arte Moderna. Lembramos a propósito que Carlos Drummond de Andrade vai dedicar o seu livro de estreia, Alguma Poesia, de 1930, a Mário de Andrade.
Murilo Mendes, com o seu livro História do Brasil, segue a trilha aberta por Oswald, repensando a nossa história com muito humor e ironia. Olha um poema dele, do Murilo Mendes. Festa Familiar. Em outubro de 1930, nós fizemos, que animação, um piquenique com carabinas. Quer dizer, está contemplando essa realidade e ironizando tudo isso. Formalmente, os novos poetas continuam a pesquisa estética iniciada na década anterior, cultivando o verso livre à poesia sintética. Um poema de Carlos Drummond de Andrade. Cota 0. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Então essa questão aí do verso livre, né? Deixa eu mostrar aqui. Esse poema do Carlos Drummond de Andrade. Trabalhando esse verso livre sem rima. Entretanto, é na temática que se percebe uma nova postura do artista, que passa a questionar com maior vigor a realidade. E fato extremamente importante, passa a se questionar, tanto como indivíduo em sua tentativa de exploração e de interpretação do estar no mundo, como em seu papel de artista. Eu amo Drummond por isso, ele faz isso muito bem, né? Como estamos nesse mundo conturbado. Tem um poema, A Máquina do Mundo, muito interessante esse poema, né? A desilusão, o pessimismo diante dessa situação de tragédia, né? O resultado é uma literatura mais construtiva e mais politizada, que não quer e não pode se afastar das profundas transformações ocorridas neste período. Daí também o surgimento de uma corrente mais voltada para o espiritualismo e o intimismo, como fruto dessa inquietação. É o caso então de Cecília Meirelles e de uma fase de Murilo Mendes, Jorge de Almeida e Vinícius de Moraes, uma poesia voltada mais para o mundo interior. De qualquer forma, é um tempo de definições, de compromissos, de aprofundamento das relações do eu com o mundo, mesmo com a consciência da fragilidade do eu. Diante desse estado totalitário, dessas situações de guerra, o eu está aqui no mundo, né, frágil. Observemos, por exemplo, 3 momentos de Carlos Drummond de Andrade, em seu livro Sentimento do Mundo. O título é significativo, né? Sentimento do Mundo. Como nós estamos sentindo esse mundo, né? Com poesias escritas entre 1935 e 1940. Então vamos lá, ó. No poema Sentimento do Mundo, tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. O que eu posso fazer com isso, né? Com essa realidade? Mais adiante, no poema Mundo Grande, em verdadeira profissão de fé, ele declara: não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores, por isso gosto tanto de me contar, por isso me dispo, por isso me grito, por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias, preciso de todos. Essa profissão de fé, esse grito de socorro. Essa consciência de ter apenas 2 mãos e o mundo ser tão grande, longe de significar derrotismo, abre como perspectiva única para enfrentar esses tempos difíceis a união, as soluções coletivas. Um outro poema de Drummond, Mãos Dadas. Amo esse poema. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Então Drummond é um dos que lê essa realidade, esse sentimento do mundo e a necessidade de nos posicionarmos, de nos unirmos, de soluções coletivas para essas tragédias, para essas derrotas aparentes aí, né, da democracia, da expressão. Então essas perseguições a quem pensa diferente, esse totalitarismo e esse grito que a poética, que a literatura dá, da necessidade da liberdade de se posicionar no mundo. É uma literatura, então, mais politizada, construtiva, amadurecida, uma poesia também intimista, espiritualista e preocupada com o eu no mundo. Aqui nós temos alguns textos destacados pelo José de Nicola, do Drummond, 2 poemas. Poema que aconteceu. Nenhum desejo neste domingo, nenhum problema nesta vida. O mundo parou de repente, os homens ficaram calados. Domingo sem fim nem começo. A mão que escreve este poema não sabe que está escrevendo, mas é possível que se soubesse nem ligasse.
um outro poema chamado Poesia. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Então nós vamos estudar os principais poetas deste período que se destacam, né, por todas essas características. Então vamos estudar Murilo Mendes. Eu vou pegar os textos dele aqui, desse livro, Tempos da Literatura Brasileira, do Benjamin Abdala Júnior, da Samira Youssef Campedelli. Aqui eles têm um texto interessante sobre o Murilo Mendes e também sobre a sua poesia, porque eu tinha comprado o livro deste poeta, só que não chegou. E eu fui ver isso hoje, porque o livro estava atrasado e eu nem lembrava. Depois, Jorge de Lima. Eu queria dessa coleção, Murilo Mendes, mas mais pra frente eu consigo, e aí vou fazer vídeos com mais calma. Aqui o Jorge de Lima eu consegui essa edição maravilhosa, com a seleção do Gilberto Mendonça Teles. Depois nós temos o maravilhoso Carlos Drummond de Andrade, que aí eu tenho tudo dele, né? Tem a obra completa, tem fotobiografia, quero mostrar para vocês. Aqui é uma antologia poética preparada pelo próprio Drummond. Vamos estudar também a Cecília Meirelles, com a sua poesia intimista. Eu tenho também a obra poética completa dela, nesta caixa, em 2 livros. Então aqui temos a obra da Cecília. E por fim, nesse período, o Vinícius de Moraes. Eu tenho esse livro aqui, ó, Todo o Amor da Companhia das Letras. Livro lindo demais. Nossa, tem várias imagens, sabe, ilustrações, coisa linda. Eu ganhei uma vez a obra completa do Vinícius, mas dei de presente para um amigo meu. Ganhei de uma querida amiga, Dona Eunice, lá em São Paulo. Mas aí eu passei para frente depois. Sabe quando você se arrepende? Não que o meu amigo não merecia, não é isso, né? Mas eu comprei esse aqui, Todo Amor, que reúne os sonetos, os principais poemas do Vinícius de Moraes. Então é isso, gente. Na próxima aula nós veremos a vida e a produção literária poética do Murilo Mendes. Um abraço e até mais.